gente, chegando aqui para mais um episódio do Bora Agir Podcast. Eu sou Pedro Cardoso, fisioterapeuta esportivo. Tá chegando aqui pela primeira vez? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque você sabe que aqui a gente traz várias informações sobre corrida de rua, triatlon, esportes. E você já sabe que estamos na segunda temporada. Primeira temporada do conhecimento, a gente trouxe alguns profissionais. Na segunda estamos trazendo corredores profissionais também, mas que vão contar suas histórias no esporte. Então, já se inscreve aí, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Bora Agir. E hoje vamos conversar com ele que foi bater lá na África do Sul para correr a maior e mais antiga corrida de rua, a Comrades. Ele vai falar um pouquinho, mas antes, seja bem-vindo, Sidney Arruda. Opa, obrigado. Primeira coisa é agradecer a lembrança e o convite para participar aqui desse programa é um programa que está tendo uma abrangência bem grande e para mim é uma honra estar aqui com você. Uma honra é nossa que vamos escutar aí suas histórias, aventuras lá na África do Sul. Lembrando que esse episódio da gente tem um apoio da Gold Nutrix, a loja de suplementos que fala de atleta para atleta. Você que está procurando aí sua suplementação, pré-treino, intra e pós-treino, lá você vai encontrar uma grande variedade de produtos e ainda você tira dúvidas lá com Anderson Gold, que além de ser o dono, o proprietário lá da Gold Nutrix, ele também é triatleta, então ele experimenta na prática todos os produtos e vai falar os benefícios de cada um para vocês. A loja física da Gold Nutrix fica ali na Romualdo, vizinho ao SEI, e também, se você não puder ir lá, eles fazem entrega por delivery, então a arroba deles está aqui, ó, arroba Gold Nutrix, vai lá e se falar que veio pelo Bora Agir, tem aquele descontinho especial. Também temos o apoio da Thiago Multimarcas, essa loja de automóveis, Grande Sidney conhece, o Thiago, o Rafael, que estão aí no mercado de automóveis há 15 anos, facilitando sua vida na hora de você adquirir seu carro com confiança, qualidade, credibilidade. E além disso, você ainda pode bater um papo lá com ele sobre treino, corrida. Sempre lembrando, Rafael aí, ó, fez sua primeira maratona, é maratonista. O Thiago já fez uma meia e eles estão aí no mundo da corrida. Quando você for lá trocar o seu carro, você ainda troca uma ideia sobre corrida, toma um cafezinho, que o pessoal lá é gente boa. Também, e o arroba dele está aqui, ó, Thiago Multimarcas. Também estamos nesse mês com a Sport Time Watch. Se você está procurando aí seu relógio para conferir seu pace, a quilometragem, GPS, todos os parâmetros do seu treino, você vai encontrar na Sport Time Watch, onde todos os relógios têm a qualidade e você tira todas as dúvidas com o Thiago. Então, fala com ele, vamos deixar também aqui o arroba e o link vai estar abaixo na descrição para você adquirir seu relógio novo para os treinos. E não podemos esquecer, se o pessoal aí gosta de pedalar, quer trocar a bicicleta, quer saber tudo de equipamentos de iluminação, sapatilha, capacete, Lefits Bike Store fica ali na marginal da BR, antes do túnel de retorno para o UFRN. Vai lá que o serviço é de qualidade e você não vai se arrepender. Essas empresas estão aqui juntas com o Bora Agir, patrocinando os atletas e o esporte do nosso estado. É importante, né, Sidney? Sim, com certeza. Empresas aí, então todos os links delas vão estar aqui embaixo, se você quiser tirar dúvidas. E fala que veio pelo Bora Agir, que rola um desconto, um carinho especial com você lá quando você for conversar com eles. Mas Sidney, vamos lá. Antes de a gente chegar na história da Comrades, fala um pouquinho da sua história na corrida. Como é que você começou a correr? Você viu alguém treinando? Você teve alguns exemplos? Como é que começou a sua história em ser corredor e também ser treinador da corrida? Bom, a corrida ela está sempre presente, né? Pelo menos na época da minha infância, da nossa infância, a atividade física ela fez parte da nossa infância, né? E até a adolescência. Então, eu sempre tive esse contato com a atividade física, no caso da corrida. No entanto, eu nunca fui um atleta, nunca participei de escolinha, de atletismo em momento nenhum.
Mas durante a infância, aquela coisa toda, bicicleta e corrida sempre fez parte da nossa vida. Chegou a adolescência, parte escolar, então com a educação física, né? E aí você se afastou um pouquinho, mas o futebol, que tinha o caráter ali de praticar atividade física, no caso a corrida estava sempre envolvida. E depois veio a parte quando chegou o período de serviço militar, que no caso a corrida, flexão, barra sempre fez parte, né, Todo dia tem que ter. vida militar, e a gente sempre muito envolvido com essa coisa da corrida. Bem, a corrida em si, a prática da atividade física, da corrida de rua, ela teve o seu marco aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, né? E sabe que eu não sou local, né? Eu sou do Rio de Janeiro, né? Carioca. Sou da cidade de Niterói. Mas quando, lá pelo ano de 1999, se não me falha a memória, eu vim transferido para Natal. E a partir daí, com as atividades aqui, eu não conhecendo ninguém, eu precisava me envolver com alguma coisa, né? E então a corrida começou a fazer parte da minha rotina. Com essa prática constante, acabei conhecendo pessoas, né? Conheci 2 amigos que fizeram parte nesse início, né, de corrida, que foi o Alves e o Meira, né, que era o Neném. Sim. Que a gente sempre corria e no final de semana a gente se reunia no sábado, assim, sem nada muito estruturado, para fazer uma corrida, bater um papo e correr. Então a gente utilizava muito aquele setor ali, o Parque das Dunas. A gente adorava fazer as trilhas ali, entrava ali pelo bosque, todas essas trilhas ali. Sair lá na Via Costeira. Sempre. Então aquilo ali era bem agradável, né? Infelizmente hoje é um espaço que está fechado. É claro, a gente entende que preservação, aquela coisa toda, mas sempre foi muito agradável, né? A gente sempre gostou muito de correr fora de estrada, então a gente praticava ali. Até um momento que, com o dia a dia e a prática, eles convidaram, pô, Sidney, a gente vive correndo aí, participando, eles já eram veteranos, já eram mais antigos, né, na atividade. Pô, vamos se inscrever. Eu, cara, escrevi, eu nunca participei dessas coisas. Sempre corri, mas nunca, né, me dediquei a... Isso você tem há quantos anos, mais ou menos? Tava com uns 33 anos, mais ou menos, né? Nessa época. E aí a gente escreveu, tal, participava de umas provinhas que tinha aqui. A corrida, se eu não me engano, era do bombeiro, era soldado de fogo. Soldado de fogo, né? Tinha a Associação dos Médicos ali na Hermes da Fonseca, que tinha uma corrida ali. Então a gente praticava, eu acabei praticando assim muito a corrida entre 5 e 10, né? 5 e 10 era a corrida básica, né, de final de semana. Para quem não praticava tanta corrida, estava ótimo. Sim. Mas já tentava fazer forte? A gente já tentava. Não, no início, né? O cara vai se superando cada vez mais, a gente vai se superando e você vai melhorando. Naturalmente, mesmo sem um treino específico, você acaba melhorando e sempre buscando, né, superar. Bom, e com isso, com essa prática, acabei conhecendo um atleta, treinador, não sei bem se ele era um treinador, e aí por a gente estar exposto a esses treinos, pedi a ele, o que você pode me orientar para, durante a semana, eu fazer para melhorar, né? Aí, vou passar um treino para você. Me deu uma planilha de uma semana. Essa planilha constava de treinos entre 3 treinos contínuos, né, de corrida, né, moderado, fraco, e um basicão de intervalado de 400 metros, né? Era o padrão, né? Que eram 10. Então, eu fazia isso sempre. Toda semana era o mesmo treino. Era um treino intervalado de 10 de 400 e 3. E com isso, a corrida foi tomando já um ar amador, né? A corrida, nesse caso, foi tornando um
um ambiente mais regular, né? Treinos estruturados, querendo ou não, o treino já passou a ser estruturado, né? Sim, sim. E Nesse início, qual era, assim, suas maiores dificuldades? Tinha isso aí de estar começando, mas era o quê? Questão de horário, alimentação, treino, o local para treinar? não, na verdade não existia essa dificuldade, né? Porque a gente sempre utilizei o espaço, o horário que a gente tinha livre e fazia sem muita cobrança, né? Sim, Então, eu costumava fazer pela parte da manhã, antes de ir para o trabalho. Ali sempre aqui na Via Costeira, ia para ali, marquei 400 metros lá, marcando compasso, sei lá, sim. e fazia ali. Depois de trabalhar, e normalmente no final de semana livre, a gente ia correr e acabava participando das provas. E aí foi quando a corrida de rua, o amadorismo, né, passou a fazer parte da minha rotina. Ou seja, a partir do ano de 1999, né? A partir dali, a corrida fez parte aqui do meu dia a dia. Virou rotina. Virou rotina, treinos mais estruturados, né? Passei a conhecer mais, a gente começa a buscar um pouco mais de informação, apesar da época as informações ainda não estarem tão claras como hoje em dia a gente busca em qualquer site aí de corrida, de coisa, a gente já busca bastante informações, né? Uhum. Até mesmo treinamento. Exato. Não Né? tinha Instagram, né? Como Não hoje, tinha não tinha Instagram, o velho Google, o né? velho Google. O cara tinha que procurar mais. Tinha que procurar mais e bater mais papo, conversa e tal. Exato. Bom, e com isso eu participei mais de corridas aqui, nessas corridas que eu falei, ia a Macaíba, conheci alguns atletas aí que faziam só. Os atletas eu conheci só eles passando, né? Porque os caras eram diferenciados. E com o tempo eu voltei para o estado do Rio, né? Também. Lá por volta de 2004. E eu comecei a me envolver com corridas mais longas. Mais longas, e eu passei a me interessar pelos treinos, pelos treinamentos. Foi quando eu já passei a cursar a minha graduação em Educação Física, né? Em 2004. Isso, você já entrou para entender um pouquinho Já, mais. exatamente. Eu senti necessidade de conhecer, né? Sim. Comecei a praticar e senti necessidade de conhecer. Eu falei, pô, só existe uma forma de a gente melhorar. Eu vou cursar, vou fazer um curso de Educação Física. E assim eu comecei a trilhar. Chegando no Rio, né, já buscando essas informações que eu falei, né, e ingressando na graduação, comecei a fazer as provas mais longas, né, provas de 15, 18, 20 e 21 no máximo. Passei ali esse período cursando e treinando, fazendo umas provas, aquelas provas lá na área do Aterro do Flamengo, né, era onde tinha as provas de 21. E uma tradicional, que hoje em dia não existe mais, é a travessia da ponte Niterói, né? Rio-Niterói. Você largava de Niterói, fazia a travessia da ponte correndo, terminava no Aterro. Dava em média de 20 a 21. Era uma prova tradicional, consegui fazer 2 vezes essa prova e hoje em dia não existe mais essa prova. Deve ser massa, né? Correr ali na ponte. Era maravilhoso, né? Tem quantos quilômetros a ponte? 13, né? De um ponto, né, da primeira rampa até a rampa mais distante tem em média 13 quilômetros. Massa. E aí você largava no centro de Niterói, perto de onde existem as barcas, não sei se você conhece aquela área dali, mas tem o ponto das barcas que fazia não, ainda faz a transferência, né, do pessoal de Niterói para o Rio, né? Então a gente largava de perto das barcas, rodava um pedacinho, subia a ponte, rodava lá e chegava no Aterro do Flamengo. Uma prova muito legal. E com isso daí a gente foi evoluindo na corrida e buscando conhecimentos, né? Sua primeira meia foi esse lá. Percurso aí? Foi esse percurso. Como é que foi? Gostou, não gostou? Gostei com sofrimento, claro. Né? Tem. Com sofrimento sempre, né? Então... Mas você já foi
querendo fazer algum tempo ou você foi para fazer forte e completar? Não, tudo que é novo, né? A gente vai desconhecido, você vai um pouco receoso e Sim, tentando conhecer, e depois você vê que, pô, legal, eu consigo, dá para eu melhorar, enfim. quase ia morrendo, mas Eu morri, mas passo bem, né? Aquela história. igual a minha primeira meia, quando eu terminei, foi a meia do sol aqui. Ah, Eu terminei, eu disse, nunca mais corro uma meia, é, não. Coisa de doido tá isso. No maluco, outro ano né? tava lá, Tava tá? lá, cara, quando veio, tá lá de novo. E assim eu fui me envolvendo com a corrida, né? A corrida de rua. Não sei se eu tô sendo muito Hum. aqui, enrolando muito. Não, pode só. Ixi, a gente tá querendo Então entender. foi essa parte, né? Da corrida até 21, comecei a conhecer a corrida. E também a treinamento, né? Buscar conhecimento, treinamento, corrida e tal. Enfim. Com essa andança de um lado para o outro, que era a minha vida, eu fui transferido para o estado do Amazonas. Eu fui para Ixi, Manaus. Maria. Frio lá, né? É muito frio, né? E úmido. Desse jeito. E fui para lá. Chegando, chegando naquela terra, da mesma forma, desconhecido, conhecendo ninguém, o que a gente faz no corredor? Calça um tênis, né? Vai dar uma volta. E vai rodar, né? É. E vai rodar. E você acaba conhecendo pessoas. E aí eu conheci um grupo de atletas, e quando cheguei lá já conheci os caras mais veteranos, né, mais conhecedores, caras que disputavam provas, eram vencedores. E eu me filtrei, não sei como, tá, os caras me receberam bem e tal, através de um outro amigo e tal. E me convidaram para fazer um treino. Falaram assim, pô, tem um neguinho aí que chegou lá do Rio e diz que corre. Um falou pro outro, né? Falou assim, pô, Sim. então faz o seguinte, vamos convidar ele para fazer um treino com a gente, um fora de estrada. Eles chamam lá de ramal, né? É? As ruas, as estradas que geralmente pontos dentro da mata, né? De selva, que leva até alguma comunidade, volta, eles chamam de ramal. Uhum. Então, tinha um corredor lá que ele conhecia todos esses ramais, né? Ele gostava de explorar, que é o Paulo Enéas. Esse cara é fantástico, um amante da corrida. E aí, e malvado, né? Malvado, né? E falou assim: vamos levar ele para conhecer um. Malvado. É, Por que malvado? eu vou te contar. Vamos levar esse cara para conhecer. Então, chama ele, vamos convidar ele. Eu tenho um caminho aqui, eu tenho um treino bacana aqui, um percurso bom, tal, Sim. chamado Castanheira, né? Ramal do Castanheira. E tinha uma menina que treinava para fazer maratona, que treinava com um desses rapazes. Ela falou assim: então leva a fulana, leva a Cássia e você, e eu vou com o Paulo Enéas, né, falando, e eu vou com o Sidney, né, com o Carioca, né, Sim. eu vou com ele. A gente vai junto até lá dentro, era um treino de 22, né, mais ou menos. A gente vai até lá dentro junto e no finalzinho, depois eu fiquei sabendo, né, e no finalzinho eu volto com ele. Sim. Ah, beleza, nós fomos, tal, garrafinha, aquela coisa toda. Feliz da vida, olhando tudo, mata, nunca tinha escutado aquilo no meio da mata lá na selva, né? Sim. Pô, que legal, tal. Fomos embora. Quando chegou lá no final, não tinha para onde ir, né? Chegava lá e voltava, tinha que voltar. Aí parou assim, a menina falou: eu vou voltar enquanto vocês que tinham um córrego, né, um igarapé, né, que chamam, tinha um córrego. E eu já vou voltar. Eu vou adiantar que vocês me encontram, eu sou muito mais lenta, tá? E tinha uma subida, era um local assim, bem difícil, né? Lama, bem off-road mesmo, né, cara? Sim. Aí ela se adiantou. Aí a gente, pô, acabou ali, vambora, vamos encontrar com ela. Quando nós corremos pelo tempo, né? Falou assim, poxa, eu já deveria ter encontrado com ela. Poxa, sumiu a mulher. Caramba, aí um olhou pro outro, bateu aquele estresse. Sim. Aí o Paulo Enéas falou pro o outro amigo, né, o Nilton: olha, Nilton, nós vamos deixar umas garrafas d'água aqui no percurso, você volta para ver se encontra
com a Cássia. E enquanto isso nós vamos para a estrada e pega o carro e volta, né, para encontrar com você ou com ela, né? Sim. É importante a gente encontrar, né? Ficou aquele... Pô, Clima tenso. a mulher sumiu e tal. Aí nisso ele falou, pô, Sidney, então vamos embora. Eu falei, pô, legal, vamos lá pegar o carro. Só que nesse vamos lá pegar o carro, não foi simplesmente pegar o carro. Foi começou a correr forte, né? Eu, caramba. E ele olha só que interessante esse cara. Ele tem um problema numa das pernas. Ele não tem mobilidade no pé, no tornozelo. Sim. Ou seja, ele, né, uma das cadeias cinéticas, né, ele perde, né, Sim. na subida, né? Então ele manca, ele puxa, né, flexão de quadril o tempo todo, né, só puxando flexão de quadril. Quando a gente começava a subir, ele diminuía. Aí eu ia e passava ele, né? Aí eu rapidamente identifiquei, pô, ele é fraco na subida. Ele é mais fraco na subida, né? Que ele era fraco. E aí eu subia, né? Fazia mais força. Quando a gente acabava de subir, rapaz, não demorava muito, ela via o cara atrás de mim. E isso daí virou um pega até o final. Porra, cara, aquela corrida ali. Vocês tinham esquecido até da história da menina, que virou corrida um contra o outro. Aí virou uma prova. Eu ia, quando tava subindo, aí eu passava, falei, agora eu já sei. Quando eu estiver subindo, eu vou dar na cabeça dele, eu vou vazar e ele não vai me pegar nunca mais. Engano meu. Pô, o cara acabava de subir, o cara, pô, encostava e ia pra frente. Eu, pô, não acredito. Esse cara, ele tem a panturrilha. Sim. Ele tem os gastrocnêmios. Um pouco desenvolvido, né? Uma delas, né, devido ao acidente. Sim. Então eu falei, pô, esse cara, esse pernitinho não vai me ganhar, não. Aí eu acelerava, porra, eu não sabia com o que eu tava me sentindo. E fomos até o final, moral da história. Chegamos no final lá, ele ainda para sacanear mais, chegou no barzinho lá, numa tendinha, me dá uma cerveja. O cara deu aí, ele tchá, bebeu a cerveja, eu, pô, tá de sacanagem, eu com um palmo de língua lá de fora. E a menina, a gente tem que voltar. Aí voltamos e, felizmente, encontramos, né? Mas isso daí foi um pega, logo de cara, que acabou nos tornando amigos. A partir daí, ele todo final de semana me chamava, aí a gente ia treinar, e junto com o grupo deles, e eu passei a participar desses grupos em uns treinos sempre muito longos. Sim. Sempre os treinos muito longos, eram sempre treinos fora de estrada, pouco estruturado, mas eram treinos longos, 30 quilômetros. E essa brincadeirinha aí deu quantos quilômetros? Então, deu 22. Deu 22, porque nós entramos 12, né, na média dessa daí, e voltamos acelerado, né, cara? Milhão. Aí voltamos, pô, isso daí ficou muito marcado na minha vida, né, dessa de amador, ainda estava começando, né? Sim. E também da amizade que eu fiz com esse cara. Agora eu vou chegar. Aí foi esse indivíduo, esse amigo, que foi a primeira pessoa que me falou sobre a Conrad. Olha que interessante. Isso era mais ou menos que ano? 2007. No ano de 2007. Foi a primeira vez que eu escutei sobre a Conrad. Bom, do então, bonezinho aí, ó. Essa daqui, cadê a câmera? Essa daqui. Então, foi a primeira vez. Esse cara é amante da corrida longa, ele fazia 100 quilômetros para 7h40, se eu não me engano, foi o melhor tempo dele nos 100 quilômetros, né? Um cara amante. Infelizmente teve esse problema e hoje em dia não corre mais. É meu amigo, amicíssimo. Né? E aí ficou gravado. Porra. Vai estar assistindo isso aí. Ele vai assistir, porque eu vou mandar para geral isso daí, né? Exato. Pode ter certeza que ele vai assistir, ele e a galera que participou. Então, foi o primeiro cara que me falou sobre quando foi o primeiro contato que eu tive com a Ultra, né? A rainha das ultramaratonas. Passou isso daí. Passou. E a gente ali, muito treino longo, mas eu nunca tinha feito o quê? Uma maratona. Mas oficial, né? Porque treino longo com eles não faltava. 30, 35, eu entrava assim de manhã, saía tarde. Muita doideira nesses treinos. E aí, no final, foi 2009 para 2010, retornei para o Rio Nômade, voltou para o estado do Rio, né?
Sobe, Depois desce, vai. é. Pum. Aí o que que aconteceu? Chegando no Rio, falei, poxa, tá faltando uma coisa. Isso daí já tava com o quê? 10 anos, né? Que eu Sim. já tinha entrado para essa brincadeira de 5 e 10. Uhum. No ano de 2010 eu me inscrevi para a Maratona do Rio de Janeiro. Falei, já tá na hora já. Já acho que já dá para, depois dessa correria toda com esses Sim. caras por dentro dos matos e tal. Uhum. Me inscrevi para a primeira maratona. Maratona do Rio de Janeiro. Aí já com conhecimento, já estava formado, né? Já consegui estruturar meus treinos. Você mesmo fez seu ciclo, Sim, assim. sim, já montei já meu ciclo. E comecei a estruturar. Falei, pô, agora eu vou me aventurar e treinar esse cara aí para fazer a maratona. O Sim. cobaia, né? Eu Aham. sempre fui meu cobaia, né, cara? Perfeito. E acredito que isso acontece com você também. Com Antes de você certeza. passar para alguém, você vai ali Com certeza. faz seus treinos. Tem que sentir na pele, né? Sente na pele, né? Enfim. Exato. E aí eu fui para A Maratona do Rio, 2010. Eu já era um cara conhecido, já, né? Pelos amigos de corrida, já, aquela coisa toda. Durante a maratona, acho que eu tô conseguindo seguir Tá legal, estamos acompanhando. Acho que dá dando para acompanhar Dá. uma linha do tempo aí legal. Durante a maratona, na metade da prova, metade não, minto, lá pelo quilômetro 15, passou um cara também. Eu só conhecia os caras veteranos, só me meto em furada, né? Só conhecia os veteranos, os caras que já rodavam, né? Eu sempre me cheio de malícia. E eu me meti e me ferrava. É. Né? Toma na cabeça. Quando fui lá pelo quilômetro 15, passou o Martins, né? É Martins o nome dele. Passou ele. Ele com outro garoto mais novo. Ele era próximo da minha idade, né? Passou com outro garoto. Passou por mim. Aí eu... Cara passou. Como um bom corredor de 10 mil, né? 10 km, o que eu fiz? Vou atrás. Vou seguir aqui. Vou seguir. Daqui a pouco eu encostei nele. Aí ele olhou pra mim, o que você tá fazendo aqui, cara? Vem pra cá. Aí fomos juntos. Aí veio o meu primeiro ensinamento de corridas longas, de maratona. A gente começou a correr junto, fomos a partir do 21, metade da prova a gente... Mas, como eu falei, né, um corredor de 10 quilômetros quer passar todo mundo, né, cara? Sim. Não pode ver ninguém na frente que eu vou... Acelera, né? É. Aí eu via e eu vou ultrapassar. Eu pensava, né? Já acelerava para passar. Aí, numa dessa, ele... Calma, cara. Que pressa é essa? Foi? Isso aqui não é corrida... E olha só o que ele falou. Isso aqui não é corrida de 10 quilômetros. Calma. Tá vendo ele? Daqui a pouco ele vai ficar para trás. Não se preocupe, pô. Não passe ninguém. Você não tenha pressa. Aí eu... Legal. Encostei nele e falei... Realmente, essas pessoas que a gente via, que eu passei... Que eu olhava, se eu estivesse sozinho, eu ia partir para o ataque, deixava e... eu ultrapassava. Então, esse foi o meu primeiro ensinamento de provas longas. Não tenha pressa de ultrapassar. Na prova longa, as pessoas vão ficando, os atletas vão ficando, e você mantém o seu planejamento de prova, seu controle de prova, e você vai chegar onde você planejou para chegar. E não se preocupe com os outros. Exatamente. Aí sim, terminamos a prova, a primeira maratona, 3h18. Poxa, já começou. Né? Aí o cara... Nem imaginava, eu só queria fazer uma prova, eu queria terminar uma maratona e dizer que terminei uma maratona. Sim. Mas com o estar próximo desse cara experiente, me ajudou, porque provavelmente eu teria quebrado lá pelo velho 25 até o 30, querendo passar todo mundo, né? E aí terminei a prova. E a partir daí eu entrei para maratona, né? Corridas de longa distância. Gostou? Sentiu todo ano, a partir daí, fiz uma maratona por ano. Escutando o aprendizado da galera. Sim. Associando com o seu conhecimento. Com conhecimento e experiência, né? Prática, com certeza. Experiência prática muito importante. E daí para cá, eu tenho uma maratona por ano. Tem anos, né, uns 2 anos que eu fiz mais de 2 maratonas. Não é muito legal, cheguei até a fazer 3,
Mas, eu vou explicar por quê. O cara fala, Sim. pô, esse cara treina. Não, é porque essas maratonas eu enquadrei num programa de treinamento para fazer uma ultra. Sim. Então, teve uns 2 anos que eu utilizei as maratonas, assim como agora também, a gente vai mais para frente falar a respeito, né, sobre treinamento. Uhum. Eu enquadrei umas 2 maratonas no meu plano de treinamento, né? No ano de 2018, eu fiz uma ultra. Sim. E aí eu enquadrei umas 2 maratonas, sendo uma a primeira maratona de Natal, né? 2018. Sim. Eu corri. Eu vim para cá, treinava com... Tu fez a maratona aqui? Fiz. Cabo é guerreiro Eu mesmo. fiz uma maratona por mês nesse período, né? De treinamento. Uma maratona por mês? Em 3 etapas, né? Sim. 3 meses, né? Sim, Eu fiz aqui em maio, se eu não me engano. Fiz abril, maio. Eu fiz maio. Maio foi aqui. De maio eu fiz uma em São Paulo. Eu fiz a de São Paulo, a City. Sim, Eu fiz a City. Eu fiz aqui em maio, se eu não me engano, foi maio. Estou na dúvida se foi maio ou abril, mas eu acho que foi maio. E fiz Rio de Janeiro, em junho. Então, elas tinham um espaço ali de um mês e pouquinho, né? Entre elas. Porque eu estava me preparando para uma ultra de 12 horas. Sim. Então, por isso aí eu fiz. Então, quer dizer, teve anos que eu... Se você falar, pô, tua conta não bate, você vai me dizer que tem 20 maratonas, mas você só tem 19 anos de corrida. Sim. E você me fala que tem uma maratona. Uhum. Da primeira maratona até agora, você só tem 19 anos e tá com 20 e tantas maratonas. Não. Sim. Mas é porque teve anos que eu fiz 2 maratonas, que foi o caso deste ano, aqui também. 2023. 2023. Que uma medalha tá até aqui, depois você vai dizer. Uma tá aqui. Uma delas vai poder ter trazido a outra também. Uhum. Então, eu fiz. Então, a história é essa daí. Nessa história de maratonas, né? Eu comecei fazendo a maratona e você tem influências de amigos. Lá eu correndo e tal. Aí principalmente aquele que não gosta, falou assim, Sidney, tem uma outra maratona aí. Você vai fazer bem. Como assim eu vou fazer bem uma outra? Sim. Se eu estou começando agora a fazer maratona. Não, do jeito que você fez, pô, você corre tão... E aí me convenceram a fazer uma outra de 24 horas. Vixe Maria. Outra 24 horas, cara. Aí lá vai o Sidney com péssimas influências, né? Participar do ano de 2011 ou 12. Olha só, com 2 anos de maratona, tinha feito 2 maratonas. Sim. Aí me lançaram numa 24 horas dentro de uma pista de 400 metros. Lá vai eu. Onde? Lá no Rio? Lá no Rio. Lá foi ali na... Como é que é o nome daquele... foi lá no Rio. Não foi numa pista de atletismo, né? E aí, 400 metros. Tá frio aí o ar-condicionado? Não. Tá legal. Essa água é de verdade ou é só enfeite aqui? Tomar. Que todo podcast eu vejo um copinho d'água em cima. Pode tomar. E aí, senhores? Pode tomar. É pra molhar o bico aí. O papo tá bom, tá na maratona, já passei do 35 e não bebi água. A garganta seca. E então participamos, né? Entrei pra fazer essa ultra 24 horas. 24 horas, cara, me arrebentei, né? Claro, me lasquei todo e sento e... Arrebentei todo. Cara, não tem outra, cara. 24 horas, mesmo horas. com um pace lento ali, É desgastante demais. Desgaste lá. Fiz 157 quilômetros. Vixe. Eu achei o máximo, né? Sim. Mas os ultramaratonistas que vão escutar isso aí vão falar assim, pô, eu não entro em 24 horas para correr 150, né? Eu já ouvi cara falar. Poxa, tem que ser quanto? O pessoal modesto, né? Tem que ser quanto para eles? Para mim tá ótimo, né? Na verdade, aí depois eu criei uma meta de 170, né? Sim.
Aí eu falei assim, eu acho que 170 Dá pra chegar. é uma quilometragem legal. Aí eu fui. Essa daí, experimentei e tal. Quando foi no ano seguinte, aquela história, né? Que a gente esquece a dor, né? A dor passa, né? Exato. A dor passa. Lá foi o Sidney também fazer a outra 24 horas. Outra 24 horas. Também por influência. Não, vai, agora você tá bem, tá experiente e tal. Eu falei, tá bom. Aí essa foi no Cefam. No Cefam é o centro de treinamento, né, da Marinha, né, de atletismo. Sim. Aí lá fui eu lá pro Cefam, era uma pista também de atletismo, 24 horas e tal. Aí nessa daí eu já fui melhor. Aí eu já consegui uma marca de 167,5. Bom. Já fiquei feliz. Falei, poxa, mas não bati os 170. E a cabeça numa prova dessa? Ficar girando ali um dia todinho. Meu irmão, você tem que esquecer. Tu ficava pensando em quê? Tanta coisa, cara. Tu pensa em tudo. Só não pode pensar nas 24 horas, cara. Pensa em tudo. Pensa em tudo. Só não pode pensar que tem 24 horas. Se pensar, se ficar pensando, vai... Até você entra num estado muito Sim. difícil para concluir a prova, né? Eu penso o contrário, só falta, né? Todas as minhas provas eu penso, a minha estratégia mental é só falta, né? Só falta, faltava, só falta. Então não importa, eu acho que muita gente também faz, que é parcelar a prova, né? Fraciona a prova, né? Em partes, às vezes 4 partes, 3 partes, eu costumo fazer em 3 partes. Pô, já foi uma parte, falta 2, né? E assim vai. Ajuda. Você não coloca que falta 50 quilômetros. Só falta uma parte. Então, pô, né? Matei uma parte, falta outra parte. Exato. Se você falar falta 50 quilômetros, já cansa. Aí, só em falar você já cansou. Parei. Parou. Então, eu geralmente divido minhas provas, eu fraciono minhas provas longas. Sim, aí terminei essa prova e fiz uma outra. Eu tenho 3 24 horas. Né? Depois eu caí na real e falei que isso era doideira. E não para com esse negócio. Pra que isso, cara? Para com esse negócio. Tá dando certo, não. Aí parei até porque na terceira eu colapsei, né? Bicho, então, que foi? Desmaiou? Não cheguei a desmaiar, mas entrei no estado que eu, com 6 horas de prova, eu estava igual o meu estado no final das 24 do ano anterior, né? O sol estava muito quente e eu acho que a minha estratégia, né, nutricional, de hidratação, aquela coisa toda, não foi suficiente. E também a minha ânsia também por, acho que, distâncias maiores, né? Sim. E acabou que eu não me saí bem, então o isso daí... corpo disse aí, se então, acalma. Se acalma. Sossega. Menos. E ali eu tive a humildade de falar assim, cara, não dá para eu continuar. Eu saí da prova, né? No final da tarde. Né? A prova começa às 8 horas da manhã. Sim. Quando foi lá para as 5, 6 horas da tarde, eu joguei a toalha e falei, levei o carro pro box. Levei e aí parei com 24 horas. Mas ao longo, eu fiz provas de 8 horas, fiz provas de 12 horas, fiz uma prova de 90 quilômetros, que é em Belém, né? A corrida do Círio, Ultra Maratona do Círio. E aí, foi sua primeira, assim, sem ser na pista? Contínua, não, de ponta a ponta foi. Uma ultra de ponta a ponta, né? Uhum. Travessia. Essa foi a... 90? 90, porque eu tinha feito 8 horas, mas foi em circuito também. Tinha feito 12 horas, mas também em circuito. Uhum. Mas entrando numa parte mais de treino, para uma ultra dessa, como é que você fez o seu planejamento? Até quanto tempo demora um ciclo para chegar numa ultra dessa aí de 90 bem? 3 meses, 6 meses? Então, vamos falar dessa última, eu já posso até adiantar um pouquinho, né? Já que a gente está falando de tempo, né? Só vou falar de tempo, não vou falar do treino, para você, de repente, estar esperando um momento para falar disso, né? Então, o que leva aproximadamente 6 meses, de 5 a 6 meses, o indivíduo treinado, né? Vindo treinado, não é sair do zero, né? E se encaixar naquela periodização, naquele tempo de treino. Então, eu particularmente faço uma periodização, um ciclo de 5 meses.
para uma prova dessa mais longa. Maratonas, treinado, um ciclo menor, que fica entre 4 a 3 meses, mas a ultra eu utilizo aí, como eu utilizei, na média de 5 meses de treino ali, de rodagem. Tanto nessa primeira aí de 90, quanto essa de 90 foi que ano? Eu tô aqui buscando, se eu não. Eu tô Puxa falando aí com na você, gaveta. mas eu tô buscando aqui se ele não é de 2016 ou de 2017. Sim. Essa de 90, que é do Círio, porque depois, essa prova, ela, com o período da pandemia, eles. Sim. Tá fechada, não teve mais essa prova. Então, essa prova é o seguinte: você sai numa cidade, né, lá em Belém, e vai até Belém, né? Você sai do Pará, numa cidade do Pará, né? E chega até Belém, onde tem o Círio. Né? Que ela tem 70 quilômetros dessa cidade. E aí a gente faz 20 quilômetros antes de largar. Sim. Você sai, vai 10, volta 10 e aí sai. Ixi. Para dar os 90, né? Os 90, que tem 70 quilômetros. E aí eu fiz essa prova. Essa prova foi, cara, como você falou, né? Frio, né? Sim. E seco, né? Sim. O norte, né? Frio e seco. Um calor tremendo e uma umidade terrível. Né? Fiz essa prova, da mesma forma, o final dela sempre é trágico, né? O trágico, o final é uma outra. Sim. Terminamos, mas foi ótimo. Aquele meu amigo que eu falei correu, ele venceu a prova na época. Essa daí eu dei sorte ali, terminei, ainda fui em segundo lugar, né, no solo, porque tem várias modalidades, né? O cara fala, o Sidney venceu. Não venci nada. Sim. Eu sou um amador que eu nunca ganhei nada. Só na categoria, olha lá, algumas vezes. E aí nós terminamos. Ele foi o primeiro lugar, eu fui o segundo, e uma outra senhora que treinava com a gente, uma senhora, no geral, ela foi terceiro nessa prova. Dura. Eu levei 10 horas para terminar. Muita sobe e desce. Sobe, desce, e a temperatura, e cãibra, e tal, e, né, e para, e deita, e rola. E... Acontece de tudo. Acontece de tudo. E você chega à noite, né, cara? Chega lá já... Só o resto. Só bagaço. Mas é uma prova incrível, onde junta todo aquele pessoal que está fazendo a procissão, pagando suas promessas, né? Que é uma coisa incrível, junto com os atletas durante todo esse percurso que é a BR. Meu amigo, é chão. É chão. Então, isso daí, eu terminei, fiz fiz 8, 12, 90 quilômetros, um outro desafio que foi feito também, que era um desafio de 254, que ligava Manaus e Itacoatiara, lá, né? Da 254, só que era revezamento, montamos uma equipe de 5. Sim. Então, tinha que ter uma mulher. A mulher fazia uns 50, e a galera, eu sei que dividia tudo, e um fazia 54. E aí foi você? Não, ainda bem, tinha um cara que corria muito mais lá. Sim. E foi. Então, quer dizer, a gente já fez isso daí. E com isso, maratonas até agora chegar. Mas tudo isso, você já fazia pensando em fazer a Conrads? Rapaz, então vamos lá. A Conrad, né? Não vamos fugir da Conrad. A Conrad, ela ficou esquecida um tempo. Devido a quê? Condições financeiras, de oportunidade, né? De trabalho e um momento ideal. Até mesmo o deslocamento é difícil, né? Pra gente, pessoas comuns, tá viajando aí para fora para fazer uma prova. Para algumas pessoas é até mais fácil. Mas para quem está escutando e nem sabe o que é a Conrads, o que é a Conrads? Esse bonezinho aí que você tá. Então vamos lá. Medalhazinha. Então vamos só dizer que eu, de lá de 2007, que eu recebi a informação sobre a Conrads, ela ficou guardada. A intenção era fazer um dia, né, devido a toda a história que eu escutei desse meu amigo. Sim. E depois busquei conhecimento, saber sobre a Conrads, tá? Ficou guardado e esperando uma oportunidade. Enfim, veio a oportunidade de 2022. Falei, essa é a hora, eu tenho que ir agora.
Então, vamos lá. O que é a Conde? A Conde é, como nós já conversamos aqui, falamos, é a rainha das ultramaratonas, né? Devido a toda uma história, a toda uma organização, a toda uma cultura, tem toda uma coisa envolvida na Conde. Essa Conde, ela foi idealizada a partir de 1918, mas ela só iniciou mesmo, né? A pessoa que idealizou a Conde, ele só conseguiu mesmo fazer a primeira prova em 1921, né? 24, acho que 24 de maio de 1921. Bom, o que é a Conde? A Conde é camaradas, né? Em inglês, ela, devido à associação de ex-combatentes, camaradas, né, da Primeira Guerra. Então, ele queria fazer um tributo, queria manter acesa a chama da camaradagem, né, que esse idealizador foi um soldado, foi um combatente. Então, esse indivíduo ele queria manter essa tradição da prova. Então, ele idealizou e imaginou que, baseado numa história que ele já tinha escutado lá em Inglaterra, né, de uma prova longa que tinha lá, que pessoas comuns, que os soldados faziam essa travessia, ele falou assim, então vou criar aqui, se soldados lá, pessoas comuns lá faziam, né, conscritos faziam essa travessia, por que não atletas aqui na África do Sul não podem fazer, né, em memória e manter a chama acesa, né, dos camaradas, ex-combatentes, né? Então, ele idealizou. Foi difícil, né, para ele desenvolver, né? Acho que se não me engano, o nome é Vic Clarfan, se eu não me engano. Depois a gente confere. Então, ele desenvolveu 90 quilômetros, saindo de uma cidade para outra, né? Pietermaritzburg, uma cidade no alto, para Durban, que é o nível do mar, que dá aproximadamente aí 90 quilômetros. Sim. Então, essa prova foi realizada por esse indivíduo. E a partir de lá para cá, a prova foi só crescendo, né? Foi crescendo. Hoje geralmente são 20 mil inscritos, a média, né? 20 mil, guerreirinho lá. 20 mil inscritos nessa prova. Então, ela guarda muita história, né? Simbologias, guarda bastante... Eu vi alguns vídeos já, na largada tem aquela música mesmo, toca o hino? Então, vamos lá. Tem sim. A prova, com toda essa tradição, né? Ela guarda toda essa tradição, então eles têm lá, na sequência da largada, tem o hino da África do Sul, tem a canção da Xoxoloza, que é uma canção que eles faziam quando o pessoal das mineradoras vinha de um ponto a outro dentro do trem, né? Vamos seguir em frente, né? Vamos em frente. Sim. Significa isso, né? Na língua Zulu. Tem essa canção, Xoxoloza, Carruagem de Fogo, e o canto do galo. Tem um galo que canta lá, né? Não, faz dois, que também é uma tradição de um atleta que, antes da prova, ele já meio temeroso pela prova, ele, para espantar, né, tirar aquela adrenalina, ele imitou o galo uma vez, imitou 2 vezes, entrou, ficou na prova o canto do galo antes da largada. Aí o canto do galo e o tiro, né? O tiro do canhão. Sim. A partir do tiro do canhão é igual para todo mundo. São 12 horas de prova de um tiro ao outro, né? Sim. Da largada à chegada. Ou seja, não tem tempo líquido, né? Só tempo bruto. Se você largar lá atrás, levar 10 minutos para passar na linha de chegada, você tá menos 10. Se você tá pensando em 12 horas, pode pensar aí com 11h50. Sim. Né? Então, é uma prova que ela guarda essas tradições. Então, e muita gente chora ali no começo. Muita gente chora. Chorou, então... chorou? Não, sinceramente, eu tava muito frio, então eu tava mais preocupado em me aquecer do que deixar a emoção
Mas é uma coisa muito bonita. Não, é massa. Tem vários Eu, vídeos. eu, como novato, realmente viajei ali, você olhando tudo aquilo ali, muita gente, muita gente envolvida, guardando tradições. Enfim, tem toda essa tradição, né? Hinos, canções, canto do galo, Sim. tiro do, né? Uhum. Que é o prefeito da largada. Um dá largada e o outro recebe, né? Sim. O prefeito de uma cidade e o outro que recebe o atleta vencedor. Esse ano foi de onde para onde? Porque Não, fica... foi descida. Aí foi... Você já sabia disso? Foi descida, sabia. Já era... Já. Já ajuda um pouquinho, né? Ajuda um pouquinho, mas a dor é grande. É grande. É grande, machuca. Eu não posso dizer que é mais fácil subir, né? Porque eu ainda não fiz, né? Então, vai fazer? Pretendo Show. fazer. Não sei se o próximo ano, ainda não está confirmado se o próximo ano vai ser subindo, Sim. porque o normal é um ano desce, um ano sobe, um ano desce, um ano sobe, mas existe às vezes alguns problemas, né, estruturais ou acerto de calendário pela organização que faz com que a prova acaba repetindo o mesmo sentido, né? Então, já tem 2 anos que ela foi descida, né, 2021 e 2022, mas pode ser que 2022 e 2023, desculpa, pode ser que 2024, não sei, ainda não tem nada certo, que essa prova possa ser descida também. Exato. Né? Mas, para quem está escutando, não se engane que a descida é mais fácil. Machuca demais. Haja quadríceps, muito treino de quadríceps ali e treinos excêntricos, né? Sim. Porque a musculatura fica machucada, cara. Acredito. Fica machucada e é bem dura. Uhum. Porque você mesmo descendo, você tem uma altimetria, um ganho de elevação ali de 1.600 aproximadamente, de 1.200 a 1.600, descendo. É coisa. Né? É. Então você sai de uma cidade alta, mas até chegar no ponto, né, que realmente inflete, que realmente desce, sim, você já subiu e desceu várias vezes. Várias vezes. Já teve vários picos, várias várias escaladas, para até chegar nesse ponto de descida, realmente. Uhum. E aí, quando chega nesse ponto de descida, você já subiu e desceu várias vezes, já chega maltratado, né? Sim. Aí quem tiver realmente treinado para descer, desce melhor. Quem não tiver, vai sofrendo até a linha de chegada. Meu amigo. E a cidade lá, o pessoal, o povo da cidade, eles abraçam, participam? O país para, né, cara? O país o país apoia isso. As 2 cidades são tomadas por atletas. Imagina. Por atletas nacionais, internacionais, né? Então, muita gente chega na cidade. Em Durban, que é a cidade que nesse ano foi a chegada, se concentra a maior parte dos atletas, mesmo subindo ou descendo, tem uma boa concentração, que é a parte litorânea, né? Sim. Então, tem vários hotéis para receber, então, junta muita gente ali. E o povo, né, como você me perguntou, o povo abraça, cara. É gente do 0 ao 90. Gente na estrada, muita gente. Você não tem noção. Eu comparo, assim, grosseiro, né, porque eu também não participei, é o Tour de France, né? Quem já assistiu o Tour de France, naqueles pontos de escaladas, o povo se concentra ali, né? Porque os ciclistas passam mais lentos, né? Sim. Então, junta aquele... Rapaz, tem pontos lá que a gente é assim mesmo. Você passa, gente de um lado do outro gritando, te apoiando. Tu fala assim, cara, tu esquece até da dor, cara. Principalmente no meu caso, né? Primeira vez que estava indo, que fui, para mim tudo aquilo era novo. Falei, cara, que doideira, gente pra caramba. Gente pra caramba, esticando mão, batendo, e você... Porra, até você passar aquilo ali, você entra num estado assim de euforia. Então. E a gente do início ao fim. Gente de todos os níveis. Classes, sociais, credos, tudo.
É muita gente. Para o país mesmo. Cara, é fantástico. Muito massa. E ainda passa lá, tem os 5 picos, né? Que, cara, São Big Five. Big Five. Isso aí. São os 5 picos. Esses pontos fazem parte, né, do percurso, são as colinas, né, as grandes A subidas. vista deve ser... Você passa... Por isso que eu tô falando, que até descendo, tem um dos 5 picos são Sim. tá na descida, né? Então, são 5, né, na verdade, que é o Big Five, considerado ali as grandes feras da África. Exatamente. E tava muito frio no dia? Quantos graus? Tava a largada, ela tava com entre 5 e 6 graus. Ixi, a largada. Maria. Bem frio. Você foi preparado para essa temperatura? Fui, porque, como eu te falei, né, quando a gente vai para um lugar desse que você não conhece, você deve buscar informações, né? Sim. Você deve buscar bastante informações. Eu recebi bastante orientações a respeito. E na largada dava 5. Então a gente utiliza, né, o efeito cebola, né, que muita gente utiliza, Porto Alegre mesmo. Sim. A gente já utiliza isso daí. Na largada você vai bem aquecido e depois você vai deixando os seus agasalhos. Sim. E inclusive serve para doação, né? Lá alguns vão com cobertor, ficam nas suas baias com cobertor, com agasalho, e na hora que vai dar a largada já deixa o cobertor, vai com outro abrigo. Durante a prova você deixa um outro abrigo e sim, você vai tirando, né? Vai descascando como uma cebola, né? Sim, vai deixando e até atingir um horário que o clima esteja realmente ameno, em condições de você correr sem uma luva, sem uma touca, enfim. Uhum. E questão da Conrads tem questão dos tempos, né? Ponto de corte. Sim. Para você, não era preocupação, porque você já foi, mas você tem até a metade ali para chegar em um determinado tempo. Quem não chega já... Sim. São 5 pontos de corte, né? Cut-off, né? Que chama, né? Os pontos de corte, que tem a distância e a hora para você passar. Então, tem vários pontos, são os 5, como eu falei. E se realmente você não passar naquele horário, né, dentro daquela faixa de tempo, ali mesmo você é desclassificado, ganha um X lá no teu número, entra no bus, entra no ônibus e vai. E ali mesmo sem... E não recebe medalha. Se for desclassificado. Ainda tem isso aí. DNF, já sai lá. Você é desclassificado. Então, você pode ser desclassificado no primeiro ponto de corte, depende de como você está, né? Prova. Um dos primeiros pontos de corte é com 4 horas, um pouquinho, né? 4 horas, 10, 4 horas, com 30 quilômetros. É um tempo razoável, é um tempo aceitável para quem está treinado passar. Sim. Mas não se engane que tem gente que é cortado, né? Eu não sei se você tem esse número, mas esse ano ali, acho que o quê? Metade conseguiram acabar? Ou... parece que 16 mil largaram e 14 mil... Tô falando redondo, né? 16 e 14 foi quebrada, né? 16 e pouco, 14 e pouco. E 14 mil finalizaram a prova. Então, existe um número razoável de desistentes, pessoas que foram desclassificadas. Dos 80 brasileiros, né, que largaram, né, já que a gente está falando disso, só uma pessoa não concluiu. Legal. Foi bem interessante, né? Legal, bom. Bem interessante. Porque o cara é um investimento, né? Você fazer isso aí, é um investimento. Você tem que ir pelo menos com a condição de... Só uma pessoa que não conseguiu finalizar a prova. Legal. Mas tem esses 5 pontos de corte, sim, que de acordo com a distância e o tempo, né? Se eu não me engano, 30, 44, 50, 58, 68, 70, 71. Sim. São os 5 pontos. E falando em distância. Sim. Aí, hora, como eu falei, com esse 30, com 4 horas, né? É um tempo... para quem está treinado, né? Fez a maratona, fez uma boa qualificação para a maratona, você passa bem. Aí agora pode acontecer coisas, né? Durante a prova, né? Que a gente sabe que não depende só por causa do clima, do né? Alguém atleta, pode sentir. né? Ou alguém que torce um pé, tem uma dificuldade, um mal-estar qualquer, e acaba perdendo tempo e sendo cortado aí
no decorrer Sim. do percurso. No percurso você viu alguma coisa inusitada, assim, de alguém passando mal, Não, caiu? não. Eu, particularmente, Não viu nada de... não tive essa experiência negativa, né? Sim, Todos que, por onde eu passei, estavam caminhando, ou caminhando, né? Que é o caso nas subidas, a gente vê muita gente caminhando, enfim. sim, Faz parte também da programação, né? Da estratégia de prova. sim. Mas nada, não vi ninguém no chão. Isso foi, para mim, a minha visão. Uhum. E para você, na sua prova em si específica, quando foi o ponto que você começou a... Tem dificuldade? É, Sim. Eu comecei a ter dificuldade a partir, se eu não me engano, do quilômetro, acho que do 71, que já era acho que é o último ponto de corte, se eu não me engano, não sei se é o 71, não, acho que é o 80. Lá pelo 70 e alguma coisa, sim. eu comecei a ter dificuldade, né? E aqui você buscar mais força para continuar, né? Então, esse foi o ponto mais... No 70 ainda faltava 20. 8. É? 20 18. Porque Exato. deu 80, né? 88 na Sim. média. Mas, por outro lado, quando eu passei nesse ponto de corte, que era do 68, eu vi que minha prova estava muito tranquila, porque eu me assustei com a prova, né? Quando eu cheguei ali, que eu olhei ali, falei... Porque eu tive uma pane no meu relógio, Ixi. e ele... Pô, do nada o bicho descarregou. Eu falei, pô, isso era só o que faltava. Eu corri tantas Sacana. vezes, tantos treinos, e o bicho, porra, eu não conseguia ver as parciais, né? Não conseguia ver as parciais e tal. Aí eu falei, pô, mas eu tô correndo, o importante é eu estar correndo, eu tô dentro aqui. Tô no ritmo legal. A galera que tá na minha frente continua na minha frente, a galera que tá atrás continua atrás, então, pô, eu tô na boa, né? E quando eu cruzei esse ponto de corte, que é esse ponto que é o 68, se não me engano, eu olhei a hora. Aí eu olhei a hora, tava 6h13 de prova. 6h13 de prova. Pô, 6h13 de prova, pô, eu tenho aí 20 quilômetros. Eu tenho certeza que eu faço em 2 horas. Sim. Aí eu falei, cara, então eu vou fazer prova para 8 horas aqui, 8 horas e pouco. Sim. Falei, pô, tô tranquilo. E aí fui seguir a prova. Vou dar uma olhada aqui, que eu acho que eu tenho aqui um ponto de corte. Aqui, se eu não me engano. A prova, não, isso aí é interessante, que a pessoa vai sabendo que tem os cortes e já dá uma... Sim. O cara, ele tem que saber disso. Exato. A pessoa tem que saber dos pontos de corte. Aí, achou. Aqui, ó. Ponto de corte, ó, no 68. Sim. Então ele corta com 9h e 20. Então você vê, quando eu passei aqui nesse ponto de corte, estava com 6 horas. 6h13. São quase 3 horas na frente do... Né? Tranquilo. E faltando 20, eu tinha certeza. Eu sou acostumado a fazer meia maratona aí, 1h40, é tranquilo, muito fácil. Sim. Então eu me senti muito à vontade. Aí a partir daí eu vivi a até prova. A cabeça relaxou. Relaxou demais até, Sim. cara, sinceramente. Sim. Até relaxou demais. Eu perdi tempo. A partir daí eu perdi tempo. Sim. Comecei a me divertir na Sim. prova. Então, mas por outro lado, eu acabei curtindo a prova. Bom, também. Né? Para um cara que foi para lá e falou assim, poxa, eu acho que eu consigo fazer sub-9. Né? Eu imaginava. Né? Sim. Eu fiz um treino, né, para ficar ali, né, bem tranquilo. Falei, eu acho que eu faço um sub-9 e tal. E fui. Quando eu passei lá, que eu vi esse tempo, eu falei assim, eu vou fazer a 8 horas. Né? E aí seguiu. Eu consegui... Aí houve uma dispersão, né? Você ficou... Sim. Né, fiquei mais tranquilo. E fui. Mas mesmo assim, a partir lá do quilômetro 70 e alguma coisa, eu comecei a ter dificuldades. Deu uma sofrida. Com sinais de cãibra. Sinais, né? Não tive cãibra, eu tive sinais de cãibra que me obrigou a diminuir, fazer algumas caminhadas, enfim.
Ah, mas conseguiu. Aquele velho sódiozinho para dentro, né? Importante. E quando foi chegando e vendo a linha de chegada? Cara, você não vê a linha de chegada, né? Por Porque aqui é quê? dentro de um estádio, né? Você só vê que está sendo Hum, canalizado para o estádio, né? sim. Sabia não que chegava É, no estádio. chega no estádio. Massa. Então você sente que está perto, né? Claro, você está acompanhando a distância, tudo Lógico. é marcado, é uma organização tremenda. Você sabe que está no quilômetro 80, você sabe que está no quilômetro 81, Sim. e você sabe que vai chegar ali, tá, pô, já está acabando. Quando você vê, pô, tudo canalizado já para você, pô, já está chegando. Aí o estádio está ali, aí você entra no estádio, meu irmão, Só alegria. alegria, gente, a dor passa, esquece as câimbras. O cara lembra dos treinos tudinho que fez aqui. Lembra, pô, aí tu vê, cara, já cheguei. É. Aí que é engraçado, quando tu passa, você fala, já cheguei. Aí quando tava lá atrás, Sim. você, pô, ainda falta tempo pra caramba. Porque a gente acompanhava seus treinos ali semanalmente, você rodando muito, Sim, quilometragem. sim. Tive E o bastante. reflexo foi na prova, né? Sim, com certeza. Os treinos me deram bastante capacidade de fazer a prova e fazer bem. Exato. E fazer bem. Eu terminei muito bem a prova e graças à boa rodagem que eu tive de treino e poucos furos, né? Exato, importante. Poucos furos, bem pouco. Planilha, ainda mais que eu mesmo chamava a minha atenção, né? Exato. Não conseguia nem sabotar meus treinos. Aí o cara vai, tem um tempo de corte. Quem chega lá no tempo da prova, que são 12 horas? 12 horas, ganha essa gigante. Gigante medalha. E outra coisa, cada tempo de conclusão, você se enquadra numa determinada medalha, né? Sim. Que a prova, ela tem, além de ouro, prata e bronze, ela tem algumas medalhas com o nome, como essa daqui, né? Que é do Bill Huan. Sim. Mostra aqui pra galera. Essa aqui? É aqui? Essa daqui não é todo mundo que tem, não. Aqui. Olha o tamanho. Ele trouxe a de Porto Alegre para comparar o tamanho. Bota aí uma do lado da outra. É aqui mesmo? É, nessa câmera aí, ó. Uma. Essa aqui, 90 quilômetros. 88. 88 e essa 42. Todas duas valem muito, tá? Exato. Maratona, para mim, é a prova que eu mais admiro, a prova que eu mais gosto é a maratona, o percurso. Eu adoro a maratona. E essa prova aqui tem toda uma história, né? Então, cada prova tem o seu valor. Com certeza. Aí isso aqui, essa que vem com esse guerreiro aqui, do Bill. Essa daí, esse guerreiro é o Hermes, né? Sim. Vem no centro. Uhum. E esse daqui é o Bill Huan, né? Uhum. Esse cara é o primeiro... No caso, essa medalha aí, ela tem um nome, né? Que levou o nome desse atleta, foi o primeiro atleta a vencer a Conrad. E aí vem outras medalhas. Vem a medalha ouro para os 10 primeiros. Né? Vem a medalha ouro. E depois vem dos 10 primeiros, do 11º até o sub-6, vem uma outra medalha. Sim. Que aí ela vem com prata com ouro em volta. Para o homem, tem um nome que já é o Will Hardway, eu tenho o nome dele. E para as mulheres também tem uma outra medalha, que também esse cara que tem um nome nessa medalha de 11 a sub-6, sim. Esse cara foi um recordista, né? Bateu o recorde 3 vezes da prova, em 5 provas que ele venceu. Então, aí eles começam a valorizar essas pessoas. Sim, com certeza. A valorizar essas pessoas. E aí depois para as mulheres, a mesma medalha, só que é para as mulheres que terminam a partir do 10º até o sub-7 e 30. Sub-7 e 30.
né? Quem terminou a 7,29 recebe essa outra medalha também, que é prata com ouro, que recebe o nome também de uma vencedora, que foi a primeira mulher que terminou a prova abaixo de 7,30. Foi 7,18, se não me engano. Então, recebe um nome. Né? Massa. Isabel Roque Kelly, se eu não me engano. Massa. Essa daí. Aí depois vem prata para a galera que termina a prova homens, só homens. Sub 7,30, né? Sub 7,30 recebe a medalha prata. A partir daí vem essa outra medalha que é a do Bill. Essa aqui que eu recebi, que vai até, se não me engano, sub 9. Então você vê de 7,30 a sub 9 essa medalha. Aí depois muda para uma outra medalha de bronze. Essa daí é de prata? Essa daqui é prata com bronze. Sim. Prata com bronze, né? Massa. Bronze no centro, prata em volta. Depois vem a outra aí vem uma outra com bronze, para quem faz a partir das 9 horas até sub 10,30, se eu não me engano. Vem. E aí, por final, tem uma outra medalha que recebe o nome do primeiro, do criador da maratona, idealizador. Do idealizador, que é a última medalha. Aqui, ó, é o Vic Clafan. Sim. Então, eu falei que a bronze é de 10 horas a sub 11. E a última medalha, que são 8 medalhas e mais a back-to-back. A back-to-back é a medalha que o novato, no meu caso, né, faz 2 provas consecutivas. A primeira, você tem que terminar, para você receber a back-to-back. Você faz a primeira e tem que terminar dentro do tempo. E no ano seguinte, você fazer de novo. Sim. Aí você recebe a medalha de conclusão, não importa qual é a medalha, se é ouro, prata, bronze, o que for, e mais uma medalha que é back-to-back, onde nós temos o Hermes, 2 numa medalha. Então, nessa prova, você vai receber 2 medalhas do ano seguinte. Tem que se planejar aí para ir, né? Para ganhar isso daí já faz parte do planejamento. Exato. Pegar back-to-back. E o que isso mudou? O que isso trouxe para sua vida? O ciclo de treinamento, a viagem, a experiência, a conclusão. Sim, o que muda, toda vez que a gente viaja, né, conhece culturas diferentes, te traz conhecimento, te traz vivência, né, experiência. E é isso que me trouxe muita vivência, experiência, pessoas diferentes, conhecidas, que eu conheci, pessoas que me ajudaram durante até a prova lá, né? Então, trouxe uma gama de conhecimento, responsabilidades e, enfim, E bota você ali no grupo seleto, né? Amadurecimento. Sim, me coloca, mas eu nem olho muito pela essa parte de posicionar, né? De me posicionar em que grupo eu me encaixo, né? Eu acho que fazer uma coisa que já era um projeto antigo, né? Imagina que eu vi a primeira história em 2007 e só consegui fazer agora com 57 anos. Sim. E fiz a minha primeira prova, enquanto tem gente fazendo 10. Sim. Já está terminando a 10ª e eu estou fazendo a minha primeira com 57. E isso daí me trouxe assim, muita satisfação. Muita satisfação, conhecimento. Eu hoje me sinto assim, muito capaz de trabalhar dentro dessa área, porque como a gente fala, né? Como a gente estava falando, você estuda a parte teórica, você faz tal, mas a prática ela te traz uma gama de conhecimento que não está entre aquelas linhas, né? Sim. Dos livros, né? Uhum. Então,
E isso daí me trouxe para esta prova que nós estamos falando. Uhum. E o restante também que ajuda bastante. Perfeito. E quem está escutando a gente, ouvindo no Spotify, que pensa em fazer a Conrad, essa outra maratona, qual conselho você daria para essa pessoa? Sim, o primeiro conselho é a pessoa que pensa em fazer essa prova, primeiro ela deve se colocar em que nível de treinamento, em que nível de conhecimento, de bagagem, de treino, né? Não digo se é campeão, se corre mais, se corre menos. Eu digo a experiência que essa pessoa tem de prática da corrida de rua. Esse é o primeiro ponto. Depois, é procurar os profissionais, né, adequados, que são iniciando lá pelos nossos médicos, né, que procurar os nossos profissionais de saúde, ver se tem condições mesmo, faz um check-upzinho, geralmente tem, né? Geralmente a gente tem condições, vai lá, mas converse com o seu médico, de preferência um cardiologistazinho, faz uns testes de esforço, né? Depois procure o seu profissional de educação física, de preferência um treinador na área de corrida de rua. Existem grandes profissionais de educação física com um leque de conhecimento de academia, de crossfit, de dança, enfim. Por isso que eu digo, procure um profissional de educação física, um treinador de corrida de rua, converse com esse profissional. Nós temos vários. No Brasil tem vários. E Natal, aqui em Natal, porra, o que não falta são profissionais, né? Nós temos assessorias, temos consultores, que é o meu caso. Não tenho assessoria, eu trabalho com consultoria, né? Aproveito para dizer isso daí. Então, procura uma assessoria para aquelas pessoas que gostam de treinar com grupo, sente essa necessidade, procure sua assessoria, converse com um profissional de educação física, converse com um bom nutricionista, né? Com um profissional da área de nutrição, né? Para começar seus treinos e não deixar de procurar o nosso profissional fisioterapeuta. Ajuda. Nosso profissional fisioterapia, né? Que vai dar toda essa base para essa pessoa, esse postulante, né? A fazer a prova. Eu gosto de dizer que é uma prova simples, como qualquer outra, como maratona. Nada tem mistério muito. Não faça isso. Não tem mistério. A maratona não tem mistério. A ultramaratona não tem mistério. Uma prova dessa tem. O que tem é você saber o momento certo de você se colocar num desafio desse daí. Né? Perfeito. Eu penso assim. Eu levei bastante tempo para fazer uma maratona, a gente está conversando aqui, deu para notar, né? Sim. Que eu levei 10 anos para fazer a minha primeira maratona. Não é via de regra. Hoje em dia a gente faz com menos tempo, eu consigo colocar alguém para correr uma maratona com 2 anos de treinamento com segurança, né? Nessa média aí com segurança. Então, mas eu levei 10 anos e eu acho legal que a pessoa perca um tempo fazendo provas mais curtas, mais longas. Quem quer fazer, voltando para Conrad, né? Como você perguntou o que essa pessoa, quais são o conselho, quais são as dicas, né? Sei lá, qual a orientação que eu dou, é que essa pessoa faça a maratona, conclua a maratona, não deixe para fazer a sua maratona só no período da qualificação, porque para ir para Conrad, você tem que ter uma maratona dentro de um tempo. Sim. Nós não falamos disso daqui, mas a organização exige que você tenha uma maratona sub 4:50. É um tempo, né, longo, mas tanta gente termina uma maratona com 5 horas, até mais, né? Exato. Mas existe um ponto de corte. Então, você faça a maratona, não deixe para fazer a sua maratona só a de qualificação. Faça outras antes de pensar em se lançar numa prova tão longa. Verdade, show. E quem quer lhe encontrar, conhecer o seu trabalho, onde é que o pessoal que está assistindo pode encontrar? No Instagram? Sim, contato? eu tenho o Instagram, né?
eu sou um cara bem discreto, né? Sim. Pouco ativo nas redes sociais, você sabe. E eu tenho o Instagram, Sidney Arruda, que a pessoa pode mandar lá um direct, que eu respondo, qualquer um. O WhatsApp, pode até procurar o Pedro aí, que ele passa. Com Deixa certeza. aqui, procurou o Pedro, faz o contato, que a gente conversa. O meu trabalho é como de consultoria, né? Eu não, como eu já falei, eu hoje não tenho assessoria, já tive assessoria há algum tempo, né? A gente não conversou isso, mas já tive assessoria, já tive estúdio de cross-train e por alguns motivos eu deixei de trabalhar com esse público assim, né? Voltado com essa linha de assessoria. E passei a trabalhar com uma consultoria e serviço online, né? Show. Então, consultoria. Estando aqui em Natal, pode ser presencial, né? Envolvendo nossos treinos, a gente consegue. Então, essa é a forma. Show. E o cara? De encontrar com o Sidney. Sidney, além de... Eu tenho um pouco de conhecimento, né, na área, mas dá para auxiliar Não, alguém, direcionar alguém para uma boa prova. Com certeza, não. Quem assistiu aí, quem está escutando a gente, conseguiu pegar algumas informações, matou alguma curiosidade, porque muita gente às vezes nem conhece a Conrads. Alguns vão conhecer agora pelo que você passou. Então, sempre tem informação. Eu espero que eu tenha deixado algum conteúdo aqui que possa agregar, né, valores e conhecimentos para que essas pessoas que tenham interesse ou até despertou interesse agora ouvindo a gente falar, que isso possa ajudar. Mas não se limite a esse podcast. Sim. Não se limite a esse bate-papo. Procure muito mais informação, procure profissionais para que possa ter êxito com segurança, né? Com certeza. Com segurança, que é o mais importante. Com certeza. Não, o podcast foi só para... existe isso. Despertar essa curiosidade e mostrar, né, cara? Tem muita informação na internet, muito conteúdo, muitas informações sobre a prova, não só sobre a Conrads, mas sobre várias outras provas que é interessante a gente saber. Mas com certeza alguém vai ver e, não conhecia, vou dar uma olhada. Sim. E quem sabe daqui a um tempo vai fazer e dizer, foi lá no Boragi que eu vi sobre a Conrads a primeira vez. Isso aí. E não sei se ainda dá tempo, né, da gente falar alguma coisa. Não sei se ainda tem tempo. Fala tem tempo que... Não, é só para deixar como informação que existe uma qualificação, né? Eu falei, né, que tem até 4h50 para que você se qualifique, tem um período, uma janela de qualificação para que sua inscrição seja validada lá na África do Sul, né? Sim. Então, existe um período que eu acho que vai começar agora em setembro, outubro, já visando o 2024, que geralmente vai até maio de 2024, essa janela de maio, que eu digo início. Sim. Né? Maio início. Para a pessoa se qualificar. E o que a qualificação... e daí? Qualificação tem 4h50 ou 4h49 para eu fazer uma maratona, isso deu pé nas costas. Tá. O que isso daí influencia? Influencia no seu posicionamento na prova, na largada. Imagine 20 mil pessoas canalizadas numa via onde tem baias de A a H. Sim. Baias de A a H para lançamento, onde a prova, como nós começamos, tem 12 horas, que não existe tempo líquido, só existe tempo bruto, que é da hora da largada à hora da chegada e ponto. Então, quanto mais próximo o atleta tiver da linha de largada, melhor será a saída dele. Congestionamento, mesmo depois que ele passa a linha de largada, tem um congestionamento incrível na estrada, né? Sim. Teve gente que largou no H e disse que, poxa, cara, quando chegou nesse ponto que eu até comentei do povo, né, dos populares na rua, virou um verdadeiro funil e tiveram dificuldade de passar, porque a maior parte vem lá atrás, né, cara? Poucos estão lá na frente. Elite, A, B, já passou. Aí começa a vir o D, o E,
E cada vez mais gente, né? E cada vez mais gente. Então, você vê que vai afunilando e você vai perdendo tempo. Exato. Então, a importância de você ter uma boa maratona é essa, é de você se posicionar. Não quer dizer que quem sai lá atrás não vai fazer uma boa prova. Sim. Eu mesmo fui ultrapassado por pessoas de outras baias. Não muitas, né? Mas fui. A minha baia eu larguei na baia B, né? Então, tinha Elite, A, B, aí C, D, né? Largou bem, hein? Baia B. A B é para quem tem maratona sub 3:20. Sua maratona mais rápida é quanto tempo? A minha maratona mais rápida é 3:13. 3:13. Mas eu fiz em São Paulo a minha qualificação, agora neste ano, com 3:18. Então, eu acabei me qualificando bem, né? Eu pensava em sair na C, acabei saindo na B. E foi fantástico, cara. Foi muito bom. Pouca gente na frente. Você vê, pô, o público, né, de atletas sub 3, que larga na A, é pequeno, né? Você vê que não é todo mundo. Hoje todo mundo busca sub 3, mas não é todo mundo que faz sub 3. Não. Então, quando você junta aqui o sub 3... Aí, cara, só tem essa galera só tem essa galera aqui. Então, é uma vantagem bem legal sair ali na A, quem tem sub 3 de ir para a B, porque poucos passam por você. Se você sair na C ou na B e realmente fizer jus àquela baia, poucos vão passar H, F, dificilmente vai passar. Sim. Durante a prova. Se você mantiver a previsão de prova, esse dá certinho. Perfeito. Tá? Falamos do treinamento? Você queria falar do treinamento? Acho que estourou nosso horário, né? Fala aí, quer falar? Não. Estourou nosso horário. Vambora. Já vi que o tempo estourou, o tempo é longo. Não, mas você ia falar o quê em relação ao treinamento do... Não, acho que você tinha me falado alguma coisa de treinamento e tal, de coisa... Mas... O tempo aqui já, se a gente for falar de treinamento, são 5 meses. Então a gente... Uma periodização de 5 meses para a gente falar agora. Eu vou falar rapidamente. Seguinte, o que eu fiz na minha periodização, até que gerou uma certa curiosidade, né? Sim, você falou. sim. O que eu fiz na minha periodização de 5 meses? Eu dividi em 2 partes. Uma até a maratona, que foi de qualificação, em abril, início de abril, e a outra específico ao tempo que eu queria fazer a prova. Basicamente foi isso. E aumento de volume. Até o ápice E o corpo respondeu bem. O corpo respondeu bem, super sadio. Eu não te procurei, né? Sim. Então é sinal que estava... Tá tudo certo. Eu tenho certeza que se tivesse alguma coisa travando, eu teria te procurado. Então, foi isso. Fiz uma periodização de 5 meses, dividi em 2 partes, né? Considerando uma boa qualificação, que é a maratona no mês de abril, início de abril, e o restante aumentando mais de volume e buscando ritmo de prova. E esse daí foi o segredo aí da... Segredo não existe segredo, treinamento não existe segredo, existe colocar as peças no momento certo, na hora certa, para que o atleta no dia dê a sorte de, no dia, dê sorte não, esteja programado para naquele dia ele dar o melhor dele, performar. A gente faz de tudo para estar bem. Sim, você programa tudo. Agora é um corpo humano, né? Exato. Nós estamos mexendo com o corpo, mas esse daí é o grande lance do treinamento, é esse. É você planejar, programar, treinar para que naquele dia, naquela hora, você consiga performar dentro do que você queria fazer. Porque tem gente que começa a performar antes, né? Exato. Outro só vai performar. Ih, cara, pô, se eu fizesse esse tempo no dia da prova, eu era o campeão. Pô, já passou, amigo. Tem que estar pronto na hora certa. Na hora certa. Esse daí é o X, é o ponto do treinamento. Exato. Pois é, Pedro. Então, isso daí. A gente tem muito tempo para conversar, se fosse lá, mas... Não, a gente traz você de novo aqui para falar dessa parte mais... O povo já tá cansado, já cansou. Só no ano que vem, quando ele terminar a outra. A gente traz de novo, traz numa live logo para esclarecer, porque eu acho que tem muita gente que tem dúvidas em relação a isso. Mas, como você explicou aí,
planejando, executando da forma correta, tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Criando aí seus volume de acordo com cada um, né? Tem uns que sustentam volumes mais altos, outros sustentam volumes mais baixos, outros não tem a necessidade de um volume tão alto, porque o que ele quer, está buscando, pode ser mais simples, enfim. O nosso brasileiro que foi, ele tinha ele chegou a volume de 800 quilômetros, né? Ele dobrou o que eu fazia. Então, você vê, para mim que estava ótimo até demais, tinha até muito. Para ele, ele teve que dobrar. Então, cada um com o seu, dentro da sua linha de especificidade de cada um. Exatamente. Show, Sidney, gostou? Aperta aqui minha mão. Eu gostei muito. Espero ter contribuído, né, mais uma vez. E ter me senti à vontade aqui com você. E espero ter contribuído ali com a galera que está nos assistindo. Quer mandar um alô para alguém aí? Para todo mundo? Um alô para geral. Porque o cara diz, dá um alô e esquece. Não, eu só tenho a agradecer a todos aqueles que participaram, que me acompanharam durante... Difícil a gente botar nome, né? Porque né, corre o risco de você errar, alguém. Né, de esquecer. Então, agradecer a todos os amigos. Quem são amigos que estão perto sabem, né? Que me ajudaram, que me deram força e acreditaram em mim durante os treinos, nas loucuras que a gente criou. E eu só tenho a agradecer esse povo todo aí. Show! É isso aí, galera. A gente conversou aqui com Sidney Arruda, o homem da Comrades, e várias informações aí sobre ultra corrida, treinamento. E é isso aí. Tá aqui até agora. Deixa seu like porque você ainda não deixou. Tô vendo aí que não deu ainda. Se inscreve no canal porque toda semana tem episódio novo aqui no Bora G Podcast. Eu sou Pedro Cardoso e esse foi mais um episódio. Valeu!